Abel Braga está de volta ao Internacional. Após confirmar a demissão de Ramon Dias, o Inter age rápido e contrata o maior técnico da sua história para os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter entra no Z4 e a situação no Brasileirão fica dramática. Eu te conto e tento resumir o que foi a movimentada tarde do Inter depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos atualizar as últimas informações do Internacional, porque tem muita coisa pra gente falar. Já pedindo, né, aquela parceria, você deixando o teu like e vamos nessa, né? Afinal, viveremos 8 dias intensos aí até a decisão contra o Red Bull Bragantino. O Inter, né, por um fio na elite do futebol brasileiro, brigando contra o seu segundo rebaixamento. Vamos começar falando justamente sobre a demissão do técnico Ramon Dias e do Emiliano. Vale um contexto, né? O Inter perdeu para o Vasco da Gama ontem por 5-1, a delegação voltou na madrugada do Rio de Janeiro para Porto Alegre, nenhum protesto aconteceu, né, no aeroporto Salgado Filho, visto, né, o forte aparato da Brigada Militar e da segurança do Internacional para evitar qualquer tipo de confronto com torcedores que pudessem estar presentes no desembarque da delegação. E hoje à tarde o treino estava marcado para 5 horas, quando, né, o Emiliano Dias acabou chegando, né, mais cedo. O repórter Alexandre Ernest estava lá no CT do Parque Gigante e conversou com o Emiliano Dias, que chegou a dizer, né, para me matar tem que dar 3 tiros. Tô muito confiante, vou lutar até o final. Então ele chegou para dar o treino lá no CT do Parque Gigante, enquanto estava acontecendo uma reunião, né, do Conselho de Gestão. Presentes, né, o Dalton Smith, Vitor Grumberg, o Ivandro Morbach e também o Miguel Danilo, além do presidente Alessandro Barcelos. E esta reunião definiu a demissão de Ramon Dias, que deixa, né, o Internacional com um aproveitamento de 38%. Foram 13 jogos no comando do Inter, 3 vitórias, lembro aqui contra Botafogo, Sport e Ceará, e 6 empates e 7 derrotas, né? Fora as inúmeras chances desperdiçadas dentro do estádio Beira-Rio para resolver, né, esse problema que o Inter tem de lutar, né, contra o rebaixamento nesta temporada de 2025. Saem junto com Emiliano Dias e Ramon Dias, Osmar Ferreira, Bruno Ribari, Diego Pereira, preparador físico, e Juan Romanazzi, que é o analista de desempenho. Acho que não tem como contestar a demissão do Ramon Dias, dado o aproveitamento e a forma como eles estiveram no Internacional, não justificou a contratação. É claro que daqui a pouco no universo, né, do que o Inter está enfiado neste momento, eles sejam os que menos têm responsabilidade, mas eles têm responsabilidade muito grande. De 13 jogos e 38% de aproveitamento, decisões questionáveis, gestão de grupo, né, escolhas e rendimento do time que são inexplicáveis neste momento. Então, né, não deixam nada aqui para nós e sinceramente, né, não vão deixar nenhuma saudade aí no torcedor colorado, né, vão entrar no limbo da história centenária do Esporte Clube Internacional. O Inter já tem novo técnico e é Abel Braga. Eu quero trazer os detalhes do acerto e quero lembrar da Zapay também, né, para evitar dor de cabeça com teu carro, moto ou caminhão, baixa o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo, cupom COLAR20 dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, baixa agora o app da Zapay, tá bom? Abel Braga, novo técnico do Internacional, 8ª passagem do Abel Braga pelo Internacional. A informação inicial veio do repórter Jairo Vink, meu parceiro, né, lá da Baldasso TV, também do Lucas Dias, repórter, né, que conversou com o Abel Braga, que topou, né, assumir esse desafio, né, nessa altura do campeonato. A informação que se tinha é que o Abel Braga já estaria em Porto Alegre, porque veio, né, para o aniversário do ex-presidente Giovanni Luigi, que completou aí, né, aniversário agora nesta última semana, fez um evento e o Abel foi convidado, até pela ótima relação que se tem aí, né, com a diretoria antiga do Internacional. Ele não veio, né, por um problema de saúde da neta, né, e está no Rio de Janeiro neste exato momento, pegando um voo para chegar em Porto Alegre amanhã, onde vai comandar a sua primeira atividade como técnico do Internacional. Junto dele vem o Hélio Carraveta, também profissional histórico do Inter, retorna ao clube depois aí de uma demissão que aconteceu na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Ele volta, né, para tentar também movimentar o ambiente. Estamos falando, gente, do maior técnico da história do Internacional. Campeão do mundo em 2006, campeão da Libertadores de 2006, campeão gaúcho de 2008 e 2014, campeão da Copa do Bahia em 2008 e 340 jogos como técnico do Inter. Técnico que mais vezes dirigiu o Sport Clube Internacional, né? E por muito pouco não foi campeão brasileiro lá em 2020. Cara, não tenho nada para falar do Abel Braga.
É um cara que, neste momento de dificuldade, está colocando a cara. E se o Inter vier a cair, o que é uma tendência, eu vou falar sobre isso na sequência, né, visto a rodada do final de semana, ele não mancha em nada a sua história. Agora, se ele salva o Inter, ele entra ainda mais na galeria de ídolos do Internacional. E torna ainda, né, mais gigante essa atitude do Abel, porque ele não tinha a obrigação de voltar pela forma como saiu lá em 2020. É claro que já se tinha um acerto com Miguel Ángel Ramírez, aquela coisa toda, mas ele saiu e ele esperava ficar. E a relação não é boa, né, entre Abel Braga e Alessandro Barcelos, não é novidade para ninguém. Então, volta para tentar livrar o Inter do rebaixamento, e esta para mim é uma atitude gigantesca, né, do Internacional. Então, sorte ao Abel, que a sua estrela, né, que é gigante, né, um técnico multicampeão por onde passou, também nos ajude, né, com 2 vitórias contra São Paulo na quarta-feira na Vila Belmiro e também, né, contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio na quarta-feira. Tá bem? Para complicar, né, a situação do Inter, que já estava difícil com a goleada sofrida para o Vasco e o triunfo, né, do Santos por 3-0 contra o Sport, né, o Inter que foi ultrapassado pelo Santos, o Inter também foi ultrapassado pelo Vitória, né, neste sábado, a partir da vitória de 2-0 do clube rubro-negro, jogando no Barradão, venceu o Mirassol, com gols de Lucas Halter e Mateuzinho. Né, o Mirassol não conseguiu suportar a pressão de um Barradão lotado, e com isso, né, o Inter está no Z4. Né, o Inter tem 41 pontos contra, né, 42 da equipe do Vitória, que neste momento ocupa a 15ª colocação, e o Santos, por conta, né, do saldo de gols, que foi tirado todo ontem, é o 16º colocado. O Inter ainda fica de olho no jogo do Ceará, né, que joga hoje à noite, né, às 9 horas, contra o Cruzeiro. O Ceará tem 42. Então seria importante, né, uma vitória do Cruzeiro para o Inter ainda ter o Ceará no seu escopo. Mas, né, há um cenário onde o Inter depende apenas do seu resultado, que é 2 vitórias contra São Paulo e Bragantino. Por que eu digo isso? Porque se o Inter ganhar as 2, o Inter não cai. Porque o Inter faria 47 pontos e, obrigatoriamente, Vitória e Bragantino perderiam pontos. Por quê? Porque o Bragantino joga contra o Inter, então o Inter teria ganhado o jogo do Bragantino já, e o Bragantino não, teria pontuado. E se o Bragantino perder as 2, significa que o Vitória ganhou do Bragantino, que é o jogo que acontece na rodada seguinte. Então o Bragantino pode não pontuar mais e ficar com 45 pontos, o Inter teria 47. Ou se o Bragantino pontuar, significa que o Vitória perdeu ponto, e o Inter teria 47, e o Vitória só chega, né, nesta pontuação se ganhar os 2 próximos jogos. Então o Inter ganhando, né, as 2 partidas tem a condição aí de estar livre, né, deste inferno onde está metido por conta da incompetência gigantesca do seu Alessandro Barcelos e também, né, dos seus pares que, de novo, né, ficaram intactos a mais uma demissão de treinador. Ramon Dias caiu, D'Alessandro intacto, Olavo Bisol intacto, André Mazuco intacto. É a confraria dos amigos incompetentes que estão afundando o Internacional na zona de rebaixamento. Repito aqui, sorte Abel Braga, ele vai precisar, e muito obrigado, né, por aceitar esse desafio e entender, né, o que estamos passando neste momento, tá bem? Não esquece de passar na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, lembrando, proibida para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Aquele abraço, fiquem bem, a gente se vê. Fui!